Oi pessoal, eu sou o professor Vinícius Godoy e nessa videoaula a gente vai resolver alguns exercícios. Como que vai funcionar o processo? Primeiro, eu vou ler o enunciado do exercício, então eu vou pedir para você pausar o vídeo. Pausa o vídeo, tenta resolver o exercício e se não continuar é só soltar a pausa que a explicação vem em seguida, ok? Então vamos lá. Exercício 1. Analisando a disposição dos vetores BA, EA, CB, CD e DE, conforme a figura a seguir, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. E aí a gente tem uma série de alternativas contendo uma série de relações vetoriais. Então, tenta resolver esse exercício. Pode pausar o vídeo agora. Vamos à resolução? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse exercício é tentar chegar numa equação que seja sequer parecida com as do enunciado. Então vamos tentar encontrar uma igualdade para descrever esse sistema que está desenhado aqui para você. Então vamos tentar encontrar um ponto onde os dois vetores tenham o mesmo valor. Se você quiser, com essa dica, pausar o vídeo para então tentar resolver de novo o exercício, pode pausar agora. Bom, você encontrou qual que é esse ponto de mesmo valor? Esse ponto é o ponto A. Por quê? Se você for olhar, os vetores apontam para o mesmo lugar. Se eles apontam para o mesmo lugar, eles têm o mesmo valor. Então, se você parar para prestar bastante atenção, você vai perceber que existem dois sistemas de vetores aí sendo somados. Olha só, existe o sistema dos vetores AB e CB, né? Ou, na verdade, BA e CB. Então, esse é um sistema. Como é uma soma, a gente pode escrever ele como CB mais BA. E o segundo sistema é esse sistema aqui, ó, os vetores CD mais DE mais EA. Então, esse é um segundo sistema. Esses dois sistemas somam o mesmo valor, já que eles terminam no mesmo ponto, no ponto A. Então, percebam que agora é fácil escrever isso na forma de uma igualdade, porque esses dois sistemas, se eles têm o mesmo valor, eles são iguais. Como no nosso enunciado lá a gente tem 3 números do lado esquerdo e 2 números do lado direito, ou melhor, 3 vetores do lado esquerdo e 2 vetores do lado direito, vamos escrever a igualdade desse jeito aqui, ó. CD mais DE mais EA igual a CB mais BA. Agora, o próximo passo, a gente tem que reordenar a equação de acordo com cada resposta para ver se a gente consegue uma equação igual. Então vamos lá. Alternativa A. Eu vou colocar a alternativa num quadrinho na parte de cima e a nossa fórmula sempre vai começar sendo a primeira coisa do exercício. Vamos lá? Então veja bem, na alternativa A nós temos CB mais CD mais DE igual a BA mais EA. Veja, a nossa fórmula é CD mais DE mais EA igual a CB mais BA. Vamos olhar quem que está errado, quem que são os vetores que estão do lado errado dessa equação. Então, se eu olhar aqui, ó, o vetor EA, na minha fórmula, a fórmula que a gente deixou aqui coloridinha com amarelo, ele está do lado esquerdo da equação, enquanto que na alternativa do exercício ele está do lado direito. E a mesma coisa acontece com o CB, que está do lado direito na nossa equação, e se você olhar a alternativa do exercício, ele está do lado esquerdo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar esses vetores para o outro lado. Como que a gente passa? Igualzinho a gente passa em escalar. Se eu pegar e subtrair dos dois lados o vetor EA, eu vou obter o seguinte, ó. Eu vou colocar o EA de maneira negativa, e então vai ficar CD mais DE igual a CB mais BA menos EA. Ou seja, eu passei o EA para o outro lado e o EA ficou negativo. Agora eu posso fazer a mesma coisa para o CB. Deixa eu passar o CB para o outro lado e eu vou tentar passar ele de um jeito que fique parecido lá com a equação de cima. Ou seja, eu vou botar o CB logo no início da equação. Olha só o que acontece. Menos CB mais CD mais DE igual a BA menos EA. Bom, não tem muito mais o que eu possa fazer aqui. Eu cheguei numa equação que os sinais são totalmente diferentes dos sinais da equação ali de cima, né? Então, a gente conclui que essa alternativa do exercício está errada. Não é essa alternativa que a gente tem que pegar. Vamos pegar a alternativa B, então, e vamos testar ela. A alternativa B diz BA menos DE menos CB igual a EA mais CD. Ok.
Vamos ver então quem que está do lado errado na nossa equação. A nossa equação é CD mais DE mais EA igual a CB mais BA. A gente vê que CD, EA, CB e BA estão dos lados errados comparado com a fórmula do exercício B. Então vamos começar o passa daqui, passa para lá. Olha só, eu posso pegar então o CD e passar para o lado de lá, que é o meu primeiro elemento que está do lado errado aí. Então eu vou ter DE mais EA igual a CB mais BA menos CD. Ok, o CD estava positivo, passou como negativo. Bom, o próximo da fórmula do lado errado é o EA. Vamos passar o EA para o lado de lá. Então agora eu fiquei com DE igual a CB mais BA menos EA menos CD. Ok. Agora vamos passar o CB e o BA para o outro lado da fórmula, tá? Então, DE menos CB igual a BA menos EA menos CD. E por último, eu vou passar o BA para o outro lado da fórmula, lá no começo, para que ela fique mais parecido possível com a letra B, e também de forma negativa. Menos BA mais DE menos CB igual a menos EA menos CD. Aqui a gente já poderia... a gente vê que os sinais estão muito parecidos com o inverso do que está em B. Então parece que a alternativa está certa, só não está certa por estar invertida. Quando está invertida, a gente pode inverter todos os sinais da equação, porque é equivalente a multiplicar por menos um dos dois lados, ou seja, inverter a direção de todas as flechas do sistema. E isso não é um problema. Vamos tentar inverter, então, todas as flechas do sistema? Eu termino com BA menos DE mais CB igual a EA mais CD. Ou seja, o CB aqui está com o sinal trocado. Então, se não fosse por isso, essa já seria a alternativa correta, mas agora não tem mais o que a gente fazer. Não tem como eu trocar um sinal de um vetor só do sistema, não tem mais como passar para lado nenhum, então essa alternativa está errada. Vamos então agora para a alternativa C. EA menos CB mais DE igual a BA menos CD. Então vamos lá. Primeiro, quem que está no lado errado da fórmula aqui? Eu tenho então CD e CB do lado errado da fórmula. Ok, já comecei então a passar isso aqui para o outro lado, então eu peguei o CD, passei para o outro lado da fórmula e a gente acabou com DE mais EA igual a CB mais BA menos CD. Então agora ó, eu vou passar o CB para o outro lado da fórmula. DE mais EA menos CB igual a BA menos CD. Bom, o que aconteceu aqui? Eu estou com o CB do outro lado da fórmula, mas os termos estão meio desordenados aqui na primeira parte. Eu posso alterar a ordem desses fatores desde que não altere os sinais deles. E aí não vai ser um problema. Eu vou então alterar a fórmula para que ela fique mais parecida com a nossa fórmula original. E aí eu acabo com EA menos CB mais DE igual a BA menos CD. Ou seja, exatamente a mesma fórmula que eu tinha no exercício, na alternativa. Se é exatamente a mesma fórmula, significa que essa é a alternativa correta, né? Eu nem preciso testar as outras duas, porque eu vou tentar fazer o mesmo processo de passa para lá, passa para cá, ou seja, um processo puramente algébrico, e vou acabar com um resultado inválido, né? Vou acabar na mesma situação que eu acabei nas letras A e B. Se você quiser, faça esse teste em casa. Tente você fazer as passagens em casa para ver os resultados dando errado, tá? É um bom exercício. Vamos pegar agora um exercício mais teórico, para a gente reforçar alguns conceitos. Então, sobre os vetores, assinale as alternativas corretas. 1. A direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com um eixo de referência qualquer. 2. O comprimento do segmento de reta orientado que representa o vetor é proporcional ao seu módulo. 4. Dois vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. 8. O módulo do vetor depende da sua direção e nunca é negativo. E 16. O eixo de um vetor são as retas orientadas sobre as quais ele atua. Pode pausar o vídeo. E aí, já conseguiu descobrir? Vamos lá, a direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com um eixo de referência qualquer. Essa alternativa está certa. O que ele quer dizer é simplesmente que
Se nós temos uma direção, ela vai ser calculada, a direção de um vetor ela é a inclinação do vetor, e essa inclinação é medida por um ângulo. Esse ângulo não pode ser medido só com uma reta ou só com um vetor, ele precisa de algum referencial, já que o ângulo é uma medida relativa entre duas retas. Então, a gente precisa de um eixo de referência para você dizer, foram tantos graus, sei lá, em x, ou em y, ou de acordo com essa linha aqui que você traçar. Tá? Então, é isso que a alternativa está dizendo. O comprimento do segmento de reta orientado que representa o vetor é proporcional ao seu módulo. Será que isso está certo? Bom, o que ele está dizendo é assim, se eu pegar um vetor, imaginar que existe uma reta em cima do início desse vetor até o fim desse vetor, o comprimento dessa reta vai ser proporcional ao tamanho do vetor. Poxa, na verdade essa reta vai ter exatamente o tamanho do vetor, então essa alternativa está certa. Ele é proporcional, ele é idêntico ao tamanho do módulo do vetor, ao tamanho do vetor. Dois vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. Bom, ele está dizendo que dois vetores de mesmo tamanho são iguais, ou seja, é o mesmo que eu dizer que uma força para a esquerda e uma força para a direita são iguais. Isso soa estranho, né? Uma força para cima e uma força para a direita é igual. Obviamente isso não é igual. Na verdade, para que dois vetores sejam iguais, eles têm que ser iguais em todas as suas propriedades. Módulo, direção e sentido. Portanto, essa alternativa está falsa. Os vetores só são iguais se seu módulo, direção e sentido correspondentes forem iguais. Caso contrário, óbvio, são vetores diferentes. O módulo do vetor, ou seja, o tamanho do vetor, depende da sua direção e nunca é negativo. Olha, o módulo de um vetor depender da sua direção é uma coisa estranha. A gente está falando que uma força de 5 kg ela vai mudar se ela for aplicada para a esquerda ou para a direita. Isso não faz o menor sentido, né? Agora, será que uma força pode ser negativa? Também não, né? Como é que eu vou fazer uma força negativa? A gente entende muitas vezes o conceito de negativo em forças para indicar a direção dessa força, mas se você for pensar só na intensidade, essa intensidade nunca é negativa. Então, o que está errado nessa alternativa é que o módulo de um vetor não depende da sua direção. E ok, ele nunca é negativo. O eixo de um vetor são as retas orientadas sobre a qual ele atua. Isso aqui ele só está falando o óbvio. Veja bem, um vetor ele tem que atuar no eixo x e no eixo y. Então ele está falando que esse eixo x e esse eixo y são duas retas orientadas onde você desenha esse vetor. Então tá certo, são os eixos, né? A gente chama eles de eixos cartesianos, eixos. Então ele simplesmente falou o óbvio. Como ele falou o óbvio, essa alternativa também está certa. Então, a minha dica é que para vocês não se assustarem com os termos, então acostumem-se um pouco com os termos do matematiquês, porque às vezes a gente simplesmente coloca uma alternativa dizendo coisas extremamente óbvias, como é o caso dessa, e os alunos acabam errando porque tem medo das palavras que estão escritas aqui, às vezes não é nem porque não entenderam o conceito, tá? Então vamos para o próximo exercício. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrado apresenta o lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo 1, 2, 3, 4 ou 6. Observe que eu estou pedindo o módulo, ou seja, o tamanho do vetor resultante. Pode pausar o vídeo e resolver. Bom, a resolução desse exercício é bem simples. Se ele quer saber o vetor resultante, ele está falando de você somar todos esses vetores juntos. A soma de vetores a gente já viu como é que a gente faz, né? Basta ligar então todos os vetores ligando a ponta da flecha com a traseira do próximo vetor, e com isso a gente obtém um sisteminha que pode ser transformado num polígono quando a gente fecha o resultante. Como é que a gente fecha a resultante? A resultante desse cálculo é simplesmente ligar o vetor que liga a traseira do vetor B, que é o primeiro vetor do sistema, a cabeça da flecha do vetor A, que é o último vetor do sistema. Então a gente vai ligar esses dois vetores, obtendo o vetor R ali, resultante, e essa resultante a gente pode ver claramente como ela só tem ela se estica em um só,
ela tem tamanho 1, né? Então a resposta certa é a resposta A. Você pode ser um cara que não gosta muito de desenho, ou não tá afim de desenhar, ou tem duas mãos esquerdas, que nem eu, então o que a gente pode fazer também? Você também poderia fazer uma resolução algébrica disso aqui. Você copiaria os tamanhos de A, B e C, e aí faria a conta, ó. O tamanho de A é menos 3 e 0, você pode observar aí como o A está se deslocando para a esquerda, então a gente põe um número negativo, né? Então menos 3 e 0. O tamanho de B é 1 e menos 1, ou seja, ele deslocou 1 para a direita e 1 para baixo. E o tamanho de C é 2 e 2, porque ele se deslocou 2 para a direita e 2 para cima. E agora é só fazer a soma x com x, y com y. Então o R vai ser menos 3 mais 1 mais 2, que é 0, vírgula, 0 menos 1 mais 2, que é 1. Ó, você obteve um R de tamanho 0,1, e isso fica bastante óbvio que se ele tem só o tamanho de 1 no y, ele então tem tamanho 1. Beleza? Vamos então ao exercício 4. Exercício 4. Dados os vetores A, B, C, D e E a seguir representados, obtenha um módulo do vetor soma. Esse vetor soma vai ser dado por R igual A mais B mais C mais D mais E. Mesmo exercício anterior, só que agora com mais vetores. Pode pausar o vídeo e resolver. Vamos então fazer a resolução desse exercício. Esse exercício parece muito mais ameaçador do que o exercício anterior, mas tem um detalhe bastante interessante. Se você observar, os vetores B e E, eles são vetores opostos, como você pode ver ali agora que eu aproximei os dois. Se eles são vetores exatamente opostos, a soma deles é zero, ou seja, a gente pode simplesmente cortar eles da resolução. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar esses três vetores. Como é que a gente faz? Bom, vamos fazer o de sempre, vamos ligar eles entre si. E agora a resultante desses três vetores ligados vai ser o que liga a traseira de A, que é o primeiro vetor do sistema, à cabeça de D, que é o último vetor do sistema. Essa resultante aqui. Bom, aqui você já deve estar vendo um problema. Essa resultante ela não está mais em uma direção só. Então, como que a gente faz para calcular o tamanho desse vetor R? É a grande pergunta. Você já tem ideia de como fazer isso? Bom, se você parar para reparar, o vetor R ele forma um triângulo retângulo com as dimensões dele. Olha só, o R se desloca 3 em Y e 4 em X. Se eu pegar os eixos que representam esse 3 em Y e esse 4 em X, ó, eles formam 90 graus entre si e o R passa a ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Falando em triângulo retângulo e hipotenusa, a gente sempre lembra de um teorema do segundo grau que a gente usou muito, chamado Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, então, vai dizer que o quê? Que o R ao quadrado vai ser igual aos lados dele, a soma do lado dele ao quadrado, né? Os lados dele são os valores de x e de y desse vetor R, então o cálculo é bem simples. Veja só como é que a gente faz. Bom, eu sei que o vetor R é formado pelos pontos 4 e menos 3 em x e y, então r ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Cuidado aqui com a pegadinha que o menos 3 todo tem que estar ao quadrado, então a gente tem que colocar esses parênteses aqui, senão dá problema, tá? Um número ao quadrado nunca vai ser negativo. Então olha só, r ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9, r ao quadrado vai ser igual a 25, r então vai ser a raiz quadrada de 25, que a gente sabe que é 5. Então o tamanho de R é 5. Aqui, claro, né, um exercício com números escolhidos para não dar aquelas raízes malucas que podem realmente aparecer na prova. Vamos então agora para o exercício número 5. Quais das forças abaixo poderiam ser resultantes entre uma força positiva de 4 newtons e uma força de 3 newtons qualquer? Esse é um exercício que pega bastante na teoria lá da soma de vetores. Pode pausar o vídeo e pensar um pouco em como se resolve isso. E aí,
Vamos conferir a resposta? Bom, se a gente está falando força positiva de 4 newtons, então eu sei que essa força é mais 4 newtons. Eu não preciso me preocupar com ela, é uma força que vai ficar constante. O problema é essa força qualquer de 3 newtons. Se é uma força qualquer, ela pode estar em qualquer ângulo em relação à força de 4 newtons. Eu posso estar puxando esse objeto na mesma direção que essa força está ocorrendo, ou em força oposta, ou em algum ângulo intermediário. Os ângulos intermediários não nos interessam muito, porque as forças opostas elas vão ser os valores máximo e mínimo, ou seja, as forças que são no mesmo sentido são o valor máximo, a gente falou isso na aula de soma, e as forças opostas vão dar o valor mínimo que esse sistema pode obter, que a resultante desse sistema pode obter. Então, olha só, se eu estiver aplicando a força de 3 newtons no sentido completamente oposto, a força mínima que eu vou ter é 4 newtons menos 3 newtons, 1 newton. E a força máxima que eu vou ter é 4 newtons mais 3 newtons, 7 newtons. Então, a resposta válida vai pertencer ao intervalo 1 newton e 7 newtons. E quais forças dessas a gente tem aqui atrás? A gente tem 7 newtons, que está dentro do intervalo, 3,5 newtons, que também está dentro do intervalo, 1 newton, que está dentro desse intervalo, meio newton, que não está, ou seja, ele é menor do que 1 newton, que era o mínimo do nosso intervalo, e 8 newtons, que é maior do que o nosso intervalo, que vai até 7 newtons. Por isso a resposta é 1 newton, 3,5 newtons e 7 newtons. Você pode perguntar, mas de onde surgiu 3,5 newtons? Poxa, ele está no meio do intervalo, então a gente pode imaginar que é uma força que está sendo puxada num sentido diagonal em relação à força de 4 newtons, ou seja, se a força de 4 newtons estiver para a direita, vai ser alguma coisa inclinada mais ou menos para cima ou para baixo, que vai estar fazendo com que essa resultante diminua de tamanho em relação à força original. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns exercícios para vocês aquecerem. Próxima aula, então, presencial. A gente vai fazer mais exercícios em sala, onde vocês vão poder exercitar esses temas, seja no papel ou no GeoGebra. Então, até lá!